Lição 25, Macilon. Com que fim, as mais das vezes, pedis comunicações aos Espíritos? Para terdes belos trechos de prova que mostrareis às pessoas das vossas relações como amostra do vosso talento. Preciosamente as conservais nas vossas pastas, porém, nos vossos corações não há lugar para elas. Conservar as comunicações nas pastas, conversar com os amigos, mostrar para eles aquilo, olha que mensagem bonita eu recebi, mas e o coração? Então, gente, a gente vai vendo que quando se trata da doutrina espírita, das mensagens dos espíritos, há uma profunda necessidade de todos nós criarmos um bom entendimento, um bom comprometimento com as forças do bem, um bom comprometimento com os nossos ideais, para que a gente possa, então, estar em condições de estarmos trabalhando em prol daquilo que nós nos propomos a trabalhar, em prol do bem, construindo, assim, a nossa fortaleza íntima. Porque a gente vai melhorando o coração, vai melhorando o nosso sentimento. Essa é a proposta da doutrina espírita, que cada um dos seus integrantes comecem a fazer uma reformulação de conceitos a partir das mensagens que estão sendo trazidas, que estão sendo passadas. Espíritos há que trazem mensagens de dor e de sofrimento, espíritos há que trazem mensagens de paz e de esperança. Aqueles que trazem mensagens de revolta, e nós temos que saber filtrar, saber selecionar e saber por que aquelas mensagens estão chegando através de nós e até nós. Essas reflexões nós temos sempre que fazer pelo bom objetivo do trabalho, para o bom andamento do trabalho. Julgais, porventura, que muito nos lisonjeia o comparecermos às vossas assembleias como a um concurso para fazermos torneios de eloquência, a fim de que possais dizer que a sessão foi muito interessante? Às vezes até dá vontade de rir. Será que tem pessoas que pensavam em chegar a uma reunião mediúnica para ver aquelas mensagens bonitas, como se fosse um torneio de eloquência, torneio de pessoas passando ali uma mensagem? Para quê? Qual o objetivo? Então nós precisamos aprender, precisamos treinar, precisamos refazer nossos conceitos para construirmos em bases sólidas a necessidade de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos e edificando assim as forças do bem onde quer que estejamos. Que vos resta depois de haverdes achado admirável uma comunicação? Supondes que vimos em busca dos vossos aplausos? Desenganai-vos. Não nos agrada divertir-vos, mas de um modo que outro, ainda aí o que há em vós é curiosidade, que debalde procurai dissimular. O que adianta a gente achar que a comunicação foi admirável, se ela não tocou nosso coração? Os espíritos não procuram aplauso, eles têm consciência das suas responsabilidades. Eles gostariam que o melhor aplauso que nós possamos oferecer a um espírito é praticar aquilo que ele está ensinando. Os bons, os superiores. Porque para aprender as coisas dos espíritos imperfeitos, dos espíritos zombeteiros, é muito fácil. É só observar as crianças quando elas estão fazendo deboche com alguns colegas. Que tipo de espírito está ali junto com eles? Tem a sua função, mas nós temos que ter também nosso entendimento para que a gente haja com mais seriedade diante daqueles fatos que são sérios e graves como nós estamos. E ele diz então para que a gente desengane dessa situação. Que os espíritos estão ali para nos trabalhar nosso coração, nossos sentimentos, para que a gente entenda a importância e a gravidade daquele momento. Não nos agrada divertir-vos mais de um modo que de outro.
Ainda aí, o que há em vós é curiosidade, que de balde procurar dissimular. Curiosidade. Lógico, todos nós temos a curiosidade. Lógico, temos sempre a curiosidade. Quais espíritos vão se manifestar na nossa reunião essa noite ou nessa próxima reunião? Mas essa curiosidade tem que vir também imbuída do sentimento de que quem eu estarei ajudando, como eu estarei sendo útil. Aí nós estaremos criando laços fortes de trabalho e já conduzindo até a nossa conversa para a elevação do entendimento daqueles espíritos. Então existe a forma com que a gente se dirige para a reunião, a forma com que a gente vai nos conduzir a uma reunião, tem lá as suas possibilidades de ações, possibilidades de construirmos aquilo que nós nos propomos a construir. Não podemos achar que temos que ir lá para se divertir. Olha que esse espírito falou isso. Não. Os espíritos trazem informações para o nosso crescimento moral e tem aqueles que vão lá procurar esclarecimento que quem se faz ouvir também aprende que não se compete, não vale a pena cair pelo caminho dos erros. O nosso objetivo é tornar-vos melhores. Sempre eles repetem isso. Ora, quando verificamos que as vossas palavras nenhum fruto produzem, que de vossa parte tudo se resume numa estéril aprovação, vamos em busca de almas mais dóceis. Cedemos então o lugar aos espíritos que só fazem questão de falar e esses não falam. Esses não faltam. Então, como que é a sua reunião? De que forma você quer conduzir a sua reunião? Então, às vezes, tem dirigente que quando vê que a reunião está ficando mais séria, ele já percebe que o integrante chegou ali e deu um tom diferente na reunião, por causa dos seus protetores, das suas intenções, ele começa a querer tirar aquela pessoa da reunião, porque ele quer aquela reunião light, zen, um papinho, uma conversinha. Ou melhor, se comprazem na obsessão. Desgasta os médiuns à toa. Então nós temos que procurar estarmos imbuídos dos melhores sentimentos, entendermos que a mediúnica é para esclarecer espíritos e é para nos ajudarmos mutuamente. Espíritos que simplesmente falam, sem nenhum objetivo, não faltam, tem aos montes. Causa-vos espanto que deixemos, tomem eles os nossos nomes. Que vos importa, uma vez que para vós não há nisso nem mais nem menos. Ficai, porém, sabendo que não o permitimos em se tratando daqueles por quem realmente nos interessamos, isto é, daqueles com quem nosso tempo não é perdido. Então as pessoas vão reclamar, mas aqui eu pensava que estava recebendo Bezerra de Menezes, estou recebendo um espírito que gosta de fazer brincadeiras, que gosta de passar mensagens enganosas para nós, e não é o Bezerra? Por que ele então deixou nos enganar com alguém falando que era ele sem ser ele, tomando o nome dele? A resposta está aqui. Se ele te dava os conselhos, se ele procurava te orientar e você não queria saber de nada, simplesmente queria ler a mensagem e achar bonita, sem incorporar algum valor, deixa que outro fale aí, mesmo que use o nome dele, mas vai te chamar à razão, vai te chamar ao entendimento necessário para que você tenha as devidas responsabilidades com a reunião mediúnica, com os médiuns, com os espíritos que lá vão. É isso que a doutrina espírita mostra para nós, a responsabilidade de cada um com o que recebe da doutrina, com o que recebe dos espíritos. E, logicamente, que a maioria das comunicações são para educar espíritos. Esses são os que preferimos e cuidadosamente os preservamos da mentira. Quem? Aqueles com quem nosso tempo não é perdido. Então, esses eles preferem, esses eles protegem, esses eles procuram preservar da mentira. Se, portanto, sois tão frequentemente enganados,
queixai-vos tão só de vós mesmos. Para nós, o homem sério não é aquele que se abstém de rir, mas aquele cujo coração as nossas palavras tocam, que as medita e tira delas proveito. Então, para que nós tenhamos condições de trabalhar, que nós tenhamos condições de fazermos realmente realizações sublimes, faz necessário que trabalhemos intimamente, de forma séria, mas não séria de ficar carrancudo, de cara feia, mas sério de fazer com que a gente consiga fazer mudanças no dia a dia, que a gente consiga fazer algumas alterações para caminharmos na direção do bem, para caminharmos na construção de um mundo melhor.